Maravilhosos. Vamos à nossa aula de leis ponderais, lá na página 565, aula 21. Eu considero essa uma das aulas mais importantes do ano, maravilhoso, que é o início de cálculo estequiométrico. Aqui eu coloco bons números, às vezes eu coloco um número ruinzinho, que é para a gente dar uma raciocinada. Mas eu quero criar uma linha de raciocínio com vocês, maravilhosos. Eu estou colocando extra, pode usar a calculadorinha, eu quero que você fixe a sequência de resolução. Então, vamos às leis ponderais, maravilhosos. Que é início de cálculo estequiométrico. A primeira lei ponderal que a gente vai estudar é a lei de Lavoisier, que criou a lei da conservação da massa. O Lavoisier falou que a massa de uma reação permanece constante. Ele falou que a massa que entra nos reagentes tem que ser igual à massa que sai nos produtos. A ele é atribuída a seguinte frase, né, maravilhosa: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É a frase que resume a lei de Lavoisier, né? Então tá aí, ó. A massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Para ilustrar a lei de Lavoisier, maravilhosa, eu estou pegando essa reação aqui, ó, ácido sulfúrico com hidróxido de sódio, formando sulfato de sódio e água. Eu estou pondo para reagir, maravilhoso, 98 gramas de ácido sulfúrico, 80 gramas de NaOH, a reação se processa e eu tive a formação de 36 gramas de água. Eu quero saber se com essas informações se dá para a gente saber a massa do sal formada aqui. Ó. É só aplicar a lei de Lavoisier, né, maravilhoso? Falar a massa que entra no reagente é igual a massa que sai no produto. Então, quantos gramas estão entrando aqui? Ó? 98 mais 80, 178 gramas. Segundo Lavoisier, maravilhoso, se entrou 178 gramas, tem que sair 178 gramas. Então, a massa final aqui é 178 gramas. Dos 178 gramas, 36 está aqui. 36 gramas estão aqui, maravilhoso. Quantos gramas estão aqui? Ó? 142. Então, tá aí, ó. Essa primeira pergunta foi respondida, então, com a lei de Lavoisier, lei da conservação da massa. Legal. Então, olha a observação maravilhosa. A verificação experimental da lei de Lavoisier só ocorrerá em recipiente fechado. Então, maravilhosa, não pode falar que a lei de Lavoisier só vale para recipiente fechado. Ela vale para recipiente aberto também. A lei de Lavoisier, ela vale sempre. É que se você estiver num laboratório para fazer a verificação experimental do Lavoisier, tem que ser em recipiente fechado, maravilhoso. Você põe uma reação ocorrendo dentro, por exemplo, de um Erlenmeyer com uma rolha em cima. Então, vai acontecer a reação, o recipiente tem que ser fechado, porque senão, se tiver formação do gás, o gás vai embora. Aí a balança vai registrar uma variação de massa. Então, a verificação experimental da lei de Lavoisier tem que ser em recipiente fechado. Para caso haja formação de gás, o gás vai embora. Então, não me fale que a lei de Lavoisier só vale para recipiente fechado. Vale para recipiente fechado, vale para recipiente aberto. Vale sempre. É a verificação experimental da lei de Lavoisier que tem que ser em recipiente fechado. Legal. Então, o Lavoisier criou a lei da conservação da massa. A massa de uma reação permanece constante. Então, olha esse exemplo aqui maravilhoso. Eu estou dando essas 5 reações e olha a pergunta. Quais reações sempre obedecem à lei de Lavoisier experimentalmente? Eu quero saber, dessas reações, quais sempre obedecem à lei de Lavoisier? Tem que tomar cuidado com essa pergunta, que é uma pergunta sacana, maravilhosa. Porque experimentalmente eu estou no laboratório. Então, quando eu falo que sempre obedece à lei de Lavoisier, é sob qualquer condição experimental, maravilhosa. Ou seja, então, o que ele está querendo saber é quais reações serão verificadas as leis de Lavoisier, quer seja para recipiente aberto, quer seja para recipiente fechado. Olha a resposta. Reação 2 e 5. Reação 2 e 5. Porque a 2 e a 5 eu não tenho liberação de gás maravilhosa. Ó, perceba que a aquoso é tudo aquoso, a 5 também é tudo aquoso. Essa reação 1 nem sempre é verificada a lei de Lavoisier experimentalmente. Se você processar ela em recipiente aberto, não vai ser verificada.
Então não é sempre. O que o cara quer saber quais reações sempre obedecem à lei de Lavoisier. Então cuidado que tem sacanagem aqui, né, maravilhoso? Na prática, todas obedecem à lei de Lavoisier, mas experimentalmente, sob qualquer condição experimental, só a reação 2, que não libera gás, é a reação 5. Então cuidado com essa pergunta aí, maravilhosa. Agora, vamos à lei de Proust. É a lei da proporção constante, maravilhosa. Então, olha lá. O que o Proust afirmou? As massas dos reagentes e dos produtos são entre si diretamente proporcionais. É em cima da lei de Proust, maravilhosa, que a gente baseia a nossa regra de 3, porque existe uma proporção entre as massas dos reagentes. É uma proporção constante. Então, para ilustrar a lei de Proust, eu estou pondo para reagir carbono com hidrogênio, formando etano. Coloquei, no primeiro experimento, maravilhoso, eu coloquei para reagir 24 gramas de carbono, 6 gramas de hidrogênio, e foram formados 30 gramas de etano. Bom, essa é a minha primeira experiência. Eu vou fazer uma segunda experiência. Ó. Eu não quero pegar 24 gramas agora, eu quero pegar 12 gramas. Maravilhoso. Se eu pegar 12 gramas de carbono, de cima para baixo, a gente está fazendo o quê? Está dividindo por 2. Se eu dividir por 2, para não alterar a proporção entre essas massas, o que eu tenho que fazer com todas as outras massas? Dividir por 2 também. Ó. 6 dividido por 2 dá 3 e 30 dividido por 2 dá 15. De tal modo que continua valendo a lei de Lavoisier. Ó. A massa que entra, 12 mais 3, 15 é igual a massa que sai. Lá em cima está bonitinho também, obedecendo a lei de Lavoisier. Ó. 24 mais 6, 30 é a massa que entra, 30 é a massa que sai. Sempre dá uma verificada para ver se está obedecendo a lei de Lavoisier, que o cara pode estar com sacanagem, né? Maravilhoso. Terceiro exemplo, só para mostrar a proporção constante de Proust, maravilhoso. Agora eu não quero pegar mais 12, eu quero pegar 120 gramas. Maravilhoso, de 12 para 120, a gente está multiplicando por 10. Se eu multiplico uma coluna por 10, para não alterar a proporção, o que eu tenho que fazer com as outras colunas? Multiplicar por 10 também. 3 multiplicado por 10 dá 30. 15 multiplicado por 10 deu 150. De tal modo que está valendo a lei de Lavoisier. A massa que entra é igual a massa que sai. Só para a gente ver, maravilhoso, como essa proporção é constante, eu vou pegar a segunda experiência aqui. Ó. O menor dos valores que eu tenho na segunda experiência é o 3. Vamos dividir todos esses 3 números pelo menor deles. Vamos dividir todo mundo por 3. Ó. 12 dividido por 3, olha quanto é que dá? 4. 3 dividido por 3 dá 1. E 15 dividido por 3 dá 5. Olha a proporção das massas aí, maravilhoso. 4 para 1 para 5. Você pode verificar qualquer experiência está na mesma proporção. Vamos pegar a primeira experiência, o menor dos valores é o 6. Vamos dividir todo mundo pelo menor. Ó. 24 dividido por 6 dá 4, 6 por 6 dá 1, 30 por 6 dá 5. Então, lei da proporção constante. Maravilhoso. Então, é assim que a gente vai resolver exercício de cálculo estequiométrico. A massa que entra é igual à massa que sai em uma reação. E se você multiplicar uma das massas por um número, o que você tem que fazer com as outras massas? Multiplicar pelo mesmo número para manter a proporção constante. Beleza? Olha esse próximo exemplo maravilhoso. Eu coloquei uma continha ruinzinha aqui só para a gente bater um papo. Você pode usar calculadora aí. No outro exercício, você para sempre que eu pedir para o vídeo, você tenta resolver. Esse daqui eu estou fazendo junto com vocês, não para não. Me acompanha aqui, maravilhoso. Ó, eu vou pôr para reagir agora carbono, mais oxigênio dando gás carbônico. Olha lá. Desculpa, maravilhoso. Eu estou pondo para reagir 12 gramas de carbono, 12 gramas de carbono, 32 gramas de oxigênio, estou formando 44 gramas de gás carbônico. Sempre verifica se está de acordo com o Lavoisier. Ó. A massa que entra, 12 mais 32, é igual a massa que sai, certinho? Numa segunda experiência maravilhosa, eu coloquei para reagir 120 gramas de carbono, 120 gramas de oxigênio e quero saber a massa de gás carbônico formado. Maravilhosos. Não pode falar ó, 120 mais 120, 240, que não é.
essas massas, nessa segunda experiência, eu estou com problema de proporção entre essas massas. A minha primeira experiência é a referência. Quando eu olho a primeira experiência, a massa de oxigênio tem que ser maior que a de carbono, e eu não posso mudar essa proporção. Aqui as massas são iguais. Ó. Eu estou com um problema de proporção aqui. Então, quem vai resolver esse problema para a gente é o Proust. Vamos lá. De 12 para 120, a gente está multiplicando por quanto, maravilhoso? Por 10. Primeiro, que conta que a gente fez para achar esse 10? Sempre que eu pergunto por multiplica, como que eu achei esse 10? Sempre que eu pergunto por quanto multiplica, você vai dividir o número de baixo pelo de cima. 120 dividido por 2, é que eu multipliquei por 10. De 32 para 120, a gente está multiplicando por quanto? 3,75. Maravilhoso. Que conta que eu fiz para achar esse 3,75? Eu peguei o número de baixo e dividi pelo número de cima. Então, sempre que eu pergunto por quanto multiplica, maravilhoso, pega o número de baixo e divide pelo de cima. Então, tem que decidir, ou vou multiplicar tudo por 10, ou tudo por 3,75. Maravilhoso. Na química, a gente não pode trabalhar com o reagente que está em excesso. O reagente que está em excesso, ele sobra no final. Eu dou um exemplo. Ó. A gente vai numa padaria, ela está a seguinte receita. Para fazer um bolo, você utiliza uma dúzia de ovos, 1 quilo de farinha. E não pode mudar essa proporção. Mudou essa proporção, o bolo não dá certo. A proporção, então é uma dúzia de ovos, 1 quilo de farinha, um bolo. Quando você chega na despensa da padaria, lá tem saco de farinha até o teto. Tem 1 tonelada de farinha, maravilhosa. Só que quando você olha, só tem 1 dúzia de ovos, maravilhosos. Para 1 dúzia de ovos, eu vou gastar 1 quilo de farinha. Só que na despensa eu tenho 1 tonelada de farinha. É farinha que não acaba mais. Então a farinha está em excesso. O ovo, a gente vai dizer que está em falta. O reagente que está em falta, a gente chama de reagente limitante. O reagente que está sobrando é o reagente em excesso. Então, na química maravilhosa, você nunca pode trabalhar com o reagente que está em excesso. O excesso, que nem a farinha, ela está em excesso, você não vai jogar fora. Amanhã você quer fazer bolo de novo. O excesso você pode guardar para uma outra experiência. Então, na química, você nunca pode trabalhar com o que está em excesso. O nosso reagente limitante é o ovo. Ó. 1 dúzia de ovos vai reagir com 1 quilograma de farinha e fazer um bolo. Então, na situação que a gente tem na padaria, só vai dar para fazer um bolo porque só tem 1 dúzia de ovos. Não adianta ter farinha de mais e ovo de menos. Então, na química maravilhosa, nunca trabalhe com o reagente que está em excesso. Eu tenho que decidir, ou multiplica tudo por 10, ou multiplica tudo por 375. Quando a gente tem 2 números para multiplicar, maravilhoso, tem que multiplicar pela menor proporção. O maior indica excesso. O 10, apesar de ser bonitão, é uma porcaria. Ele indica o reagente excesso. Esquece esse 10 aí. Ó. Eu vou multiplicar a linha toda de cima por 375. Olha que legal. Então, estou multiplicando a linha de cima toda por 375. Ó. 12 vezes 375, maravilhoso. Olha quanto é que dá. 45. Maravilhoso. Quando eu faço 12 vezes 375 dá 45, o resultado da multiplicação é o que reage. Dos 120 gramas que eu tenho, vai reagir 45. É o que gasta. Ó. Dos 120, eu vou gastar 45. A diferença mostra o excesso. Ó. Então, eu tenho 75 gramas em excesso de carbono. Aqui 32 vezes 375 é 120 certinho, aqui gastou tudo. E 44, maravilhoso, vezes 375, olha quanto é que dá o X? 165. Maravilhoso. Daria para achar esse 165 sem multiplicar? Sim. É só somar o que reage. Quanto reagiu aqui? Ó? 45 gramas. Mais 120, ó, 45 mais 120, 165. 44 vezes 375, 165. Maravilhoso. Quando a gente multiplica, a gente está aplicando a lei de Proust. Quando a gente soma, é Lavoisier. Ó. 45 mais 120, 165. 44 vezes 375, 165. Legal. Então, eu fiz esse exemplo até com uma conta ruinzinha, maravilhosa, só para a gente bater um papo mesmo. O próximo é com vocês. Eu coloco agora números bons, pode fazer com calculadora, maravilhosa, que eu tenho extra difícil aí na frente, se cuida. Aqui eu estou só treinando a teoria com vocês, maravilhosos. Pode pegar a calculadorinha e resolver esse exercício aí para mim. Dá uma pausa no vídeo, pega o caderninho aí, resolve.
E vem ver a minha resolução. Então, vou começar. Ó. Na primeira experiência, eu estou pondo para reagir 2 gramas de hidrogênio, 16 gramas de oxigênio, e foram formadas 18 gramas de água. Perceba que a primeira experiência está de acordo com Lavoisier, dá sempre uma conferida, né? 2 mais 16 igual a 18. Na segunda experiência maravilhosa, eu coloquei para reagir 360 gramas de hidrogênio, 720 gramas de oxigênio, e quero saber a massa de água formada. Bom, eu tenho que ver se tem excesso. Quem vai ajudar a gente é o Proust. Vamos avaliar essas proporções aí. Ó. De 2 para 360, maravilhoso, a gente está multiplicando por 180. Sempre que eu pergunto por quanto multiplica, divide o de baixo pelo de cima. Desculpa, maravilhoso. Desculpa. Aí vamos lá. De 16 para 720, a gente está multiplicando por 45. Aí eu tenho que decidir, maravilhoso. Ou multiplica tudo por 180 ou tudo por 45. Sempre que eu tenho 2 números para multiplicar, você deve pegar o menor, a menor proporção. Esse cara indica o reagente em excesso, esse cara indica o reagente limitante. É esse cara que vai comandar a reação química. Então joga esse 180 fora, esquece. Vamos multiplicar a linha de cima toda por 45. Ó. 2 vezes 45, maravilhoso. Desculpa, maravilhoso. 2 vezes 45, olha quanto é que dá? 90 gramas. Quando eu faço 2 vezes 45, 90 gramas é o que reage. Dos 360, maravilhoso, vai reagir 90. A diferença mostra o quanto sobra, o quanto está em excesso. 360 menos 90, temos 270 gramas em excesso de hidrogênio. Aqui 16 vezes 45, 720 certinho. E 18 vezes 45, maravilhoso. Olha quanto é que dá aí, ó, 810. Daria para achar esse 810 sem multiplicar? Sim. É só somar o que reage. Quanto reagiu aqui? Ó, 90 gramas mais 720. 90 mais 720, 810. 18 vezes 45, 810. Coisa linda. Agora vamos à próxima lei, que é a lei das proporções de Dalton, maravilhosos. Eu tenho extra aí. Se eu não me engano é da Unesp. Vocês vão resolver ele para mim já já. É uma lei que raramente cai, mas está começando a aparecer, então tomar cuidado, maravilhoso. Olha o que o Dalton falou. Quando uma massa fixa de uma substância A se combina com massas diferentes de uma substância B, dando compostos diferentes, as massas de B guardam entre si uma relação de números inteiros e pequenos. Então, vamos ver aqui a lei das proporções de Dalton, maravilhoso. Ó, eu peguei uma massa fixa de A, a massa de B vai mudar. Ó. Eu peguei M1 de B, M2 de B, M3 de B. Eu fui aumentando essa massa M1, massa M2, massa M3, eu fui aumentando o valor dessa massa. Então, quando uma massa fixa de A reage com uma massa variável do elemento B, entre essas massas M1, M2 e M3, maravilhoso, existe uma relação de números inteiros e pequenos. E como que eu quero saber quanto que vale essa relação desses números inteiros e pequenos? Qual que é a relação desses números? Quando eu tenho uma sequência de números maravilhosos, que eu quero transformar na menor sequência de números inteiros, basta você dividir todos pelo menor dos valores. Ó. Eu estou admitindo que o M1 é o menor de todos, então divide todo mundo pelo menor. Aqui um exemplo, M1 sobre M1 dá 1, M2 sobre M1 dá 2 e M3 sobre M1 dá 3. É um exemplo, né? Maravilhoso. Então, assim que gera números inteiros. Então, se você tem uma sequência de números que não são os menores inteiros, como que eu transformo nos menores inteiros? Divide primeiro todo mundo pelo menor. Se não der inteiro, tenta multiplicar por 2, tenta multiplicar por 3, semelhante ao que a gente fazia lá em determinação de fórmulas. É maravilhoso. Vamos ver um exercício prático disso daí, ó, experimental realmente. Nitrogênio reagindo com oxigênio vai formar óxidos de nitrogênio. Eu estou pegando uma massa fixa de nitrogênio aqui, maravilhoso. E isso é experimentalmente. Experimentalmente a gente descobre que 28 gramas de nitrogênio reage com 16 gramas de oxigênio, 32 gramas de oxigênio, 48 gramas de oxigênio, 64 e 80. Então, perceba que a massa do nitrogênio é fixo, o que mudou foi a massa de oxigênio. Sempre que ele pedir para você
provar por Dalton, maravilhoso, fixa a massa de um elemento, enquanto a outra está mudando. Agora eu quero saber qual que é a relação desses números inteiros e pequenos. Divide todo mundo pelo menor. Ó. 16 por 16 dá 1, 32 por 16 dá 2, 48 por 16 dá 3, ó, 64 por 16 dá 4 e 80 por 16 dá 5. São os óxidos de nitrogênio. Maravilhoso. Aqui, teoricamente, você não sabe disso, não vale você fazer isso. Mas cada nitrogênio é 28, né? E 28, cada átomo de nitrogênio é 14. 28 são 2 átomos de nitrogênio. Então, olha as fórmulas N2O1, N2O2, N2O3, N2O4, N2O5. Mas aí, se você sabe a massa molar, você faz N sobre mão, acha a fórmula mínima, né? Maravilhosa. Mas aqui a regra não é essa. Aqui é só para você achar a proporção de números inteiros e pequenos da massa do outro elemento. Então aqui você não sabe, você pode até conhecer o nitrogênio, é um elemento conhecido, mas se fosse titânio, você não sabe a massa molar do titânio, então não faça isso. A lei de Dalton é isso, você fixa uma massa fixa, varia a massa do outro elemento e acha uma relação de números inteiros e pequenos para o outro elemento. Vocês vão fazer o exercício interessante aí na frente, já já. Então, olha aqui, ó, já chegou um deles, né? Olha o que ele está falando. Eu quero que vocês tentem fazer lei de Dalton aqui, maravilhosa. Olha lá. São conhecidos 2 óxidos de enxofre, SO 50%, SO 60%. A partir dessas informações, qual que é a relação de números inteiros pequenos das massas de oxigênio que se combinam com uma massa fixa de enxofre? Ele já pediu para você fixar um enxofre aí, maravilhoso. Então, esse primeiro óxido, se eu tenho 50% de oxigênio, eu tenho quantos por cento de enxofre? Maravilhoso, 50%. Aqui, se eu tenho 60% de oxigênio, eu tenho quantos por cento de enxofre? 40%. Então, eu vou fixar a massa de enxofre, hein? Vamos no SO 50%. Eu estou chutando, maravilhoso, 100 gramas desse composto. Por favor, em 100 gramas desse composto, eu tenho quantos gramas de oxigênio? 50. E quantos gramas de enxofre? 50. Então, é 50 gramas de enxofre, 50 gramas de oxigênio. Eu vou fixar 50 gramas aqui, maravilhoso. Vamos ver no outro óxido, ó. SO 60%. Como que eu leio 60% de oxigênio? Desculpa, maravilha. Em 100 gramas desse composto, eu tenho 60 gramas de oxigênio, 40 gramas de enxofre, olha lá. Então temos 40 gramas de enxofre, 60 gramas de oxigênio. Maravilhoso, eu vou olhar aqui embaixo, 50 gramas de enxofre. Ó. Ele pediu para a gente fixar um enxofre. Então vou pôr 50 gramas de enxofre aqui embaixo, se combina com quantos gramas de oxigênio? Então multipliquei em cruz, ó. Ficou 50 vezes 60 sobre 40, quanto é que deu? 75 gramas de oxigênio. Então eu quero saber, entre essas massas, existe uma relação de números inteiros e pequenos. Como que eu transformo esses números nos menores inteiros e pequenos? Primeiro passo, divide todo mundo pelo menor. O menor deles é 50, 50 por 50 dá 1, 75 por 50 deu 1,5. Não deu inteiro, maravilhoso. Agora eu posso multiplicar lá em cima por 2 dá 2, aqui embaixo por 2 dá 3. Então qual que é a proporção dos números inteiros e pequenos aqui? Ó? É 2 para 3, olha lá. É só isso, a lei de Dalton é isso, maravilhoso. Tem aluno que fala, Oliveira, eu já vi que aqui é 50, aqui é 75, se eu dividir aqui por 25 dá 2, aqui por 25 dá 3. É claro que dá certo, mas esse é porque é um exemplo bonito, maravilhoso. Às vezes daquelas contas quebradas, você tem que usar a nossa tática. Raramente você já descobre o número que simplifica, então não pula. Se você conseguir achar que era dividir tudo por 25, eu deixo, não tem problema. Mas a regra é, primeiro divide pelo menor, depois multiplica, senão você vai ficar tentando infinitos números aí, pode não dar certo, né? A regra é essa, divide pelo menor, se não der inteiro, multiplica. Legal. Observação, vamos ver que observação que é essa aqui. Ah, é observação importantíssima, maravilhosa. É até uma questão da FUVEST que está aí na apostilinha, já a gente já vai entrar nos exercícios da apostila. Eu quero que você guarde essas duas considerações que eu farei aqui. Quando a gente queima metal, a massa aumenta.
Maravilhoso. Se você colocar fogo em metal, a massa aumenta, porque o produto é sólido. Exemplo maravilhoso. Bombril pega fogo. Não vai fazer experiência aí, né? Você já tem o YouTube para você ver o filminho aí. Depois você olha aí no YouTube, deve ter alguém colocando fogo em bombril. Então o bombril ele pega fogo, maravilhoso. Eu quero que você guarde isso. Se você queimar metal, a massa aumenta, porque o produto é sólido. Exemplo aqui, ó. O bombril é palha de ferro, maravilhoso. Ó, o ferro é sólido. Ele reage com oxigênio gasoso e olha o que ele vira aqui, Fe2O3. A reação não está nem balanceada, não se preocupe. Desculpa, maravilhoso. Ó, o que eu quero que você saiba é o seguinte, ó, quando você queima metal, a massa vai aumentar porque o produto é sólido. Então antes eu tinha ferro puro em cima da balança, só o bombril puro. Se você pôr fogo no bombril em cima da balança, ela desce, ela fica mais pesada. Porque aos átomos de ferro ocorrerá a anexação de átomos de oxigênio. Então a massa do produto vai ser maior. Então o gás oxigênio que estava no ar atmosférico, ele vai ficar aderido ao ferro, formando aí o Fe2O3. Então queimou metal, maravilhoso, a massa aumenta. A justificativa é que o produto é sólido. Tanto maravilhoso que incineração não é um bom método para você dar destino ao lixo. Incinerar tem dois grandes problemas. Ele é caro, maravilhoso. Você gasta o incinerador de São Paulo, ele queima gás a altíssimas temperaturas. É que ele está queimando o gás butano, o gás metano, CH4. Ele queima o gás natural que a gente importa da Bolívia. Então, o incinerador está gastando o GNV, que é o gás natural veicular lá, né? Maravilhoso, que é vendido em postos de combustíveis. É caro aquilo. Então, você está queimando um combustível para dar destino ao lixo que não vale nada. Então, a incineração tem dois problemas. Ela é cara e causa poluição. A incineração ela é indicada quando no lixo tem alguma bactéria patogênica que pode, por exemplo, contaminar o lençol freático, maravilhoso. Então, incineração ela é indicada para lixo hospitalar. Para lixo hospitalar ela é um método muito bom, né? Que aí não é um problema de poluição, não, é de contaminação mesmo com micro-organismos perigosos aí, né, hospitalares. Então, mas uma coisa é verdade. A incineração então é indicada para lixo hospitalar. Mas maravilhoso, metal você não pode incinerar para querer sumir. Se você pegar 1 tonelada de chumbo, que é metal pesado, é tóxico para o nosso organismo, e por fogo, você vai ter 2 toneladas de óxido de chumbo. Além de você não se livrar do lixo, você aumentou o peso do seu lixo. Então, incineração não é indicado para metal. Metal você tem que reciclar e é assim que se resolve. Legal. Então, queimou metal, a massa aumenta, porque o produto é sólido. Vamos ver na balancinha? Ó. Eu tenho 2 palhas de aço aqui. Ó. 10 gramas de palha de ferro nesse pratinho A, 10 gramas de palha de ferro no pratinho B. Aqui o prato A, prato B. Maravilhoso. Eu vou pôr fogo então no prato A. Aqui é uma palha de ferro. Foi a palha que eu consegui arrumar. Isso não é uma nuvem, viu, mano? Então, o que acontece? Se eu colocar fogo no bombril que está no pratinho A, como é metal, quando você queima o bombril do prato A, o prato A vai subir ou vai descer? Maravilhoso. Vai descer, ó. Porque quando você queima metal, a massa aumenta. Justificativo, o produto é sólido. Agora, quando você queima composto orgânico, a massa diminui, maravilhoso, porque o produto é gasoso. Exemplos de compostos orgânicos, ó, papel, quando queima ele vira gás. O plástico é composto orgânico, ele vira gás também. A madeira, ela desaparece, casca de fruta. Composto orgânico vai virando gás. Maravilhoso. O carvão, ele não é composto orgânico, é só carbono, né? Mas ele é originário de compostos orgânicos. Você pegou a madeira, pôs fogo e parou no estágio de carvão, né? Então, olha a reaçãozinha aqui, ó. O carvão, quando reage com o oxigênio do ar, ó, ele vira gás carbônico. Então, esse era o carvão que estava na sua churrasqueira. Você pôs fogo, ele era um sólido, virou gás. E o gás, ele se dispersa pelo ar. Então, queimou o composto orgânico, maravilhoso. A massa diminui, porque o produto é gasoso.
É que nem o carro. Quando você abastece o carro com gasolina, se você olhar no posto, o cara vai pôr na gasolina, você vê o amortecedor do carro assim, baixando, a suspensão do carro descendo, porque a gasolina pesa. Aí, à medida que o carro vai andando, ele vai ficando mais leve, a suspensão vai subindo, porque a gasolina está saindo pelo escapamento na forma de gás carbônico. Então, não esquece, maravilhoso. Queimou metal, a massa aumenta. Queimou o composto orgânico, a massa diminui. Olha na nossa balancinha. Eu tenho 10 gramas de carvão no prato A, 10 gramas de carvão no prato B. Ó. Eu vou pôr fogo aqui no prato A. Se eu queimar o carvão que está no prato A, o prato A sobe ou desce, o prato A vai subir, porque queimou o composto orgânico. A massa diminui. Legal. Então, está feito o comentário aí, maravilhoso. Vamos aos exercícios de aula, então, maravilhoso. Eu vou dar uma paradinha aqui. Aí eu já volto, eu quero que vocês resolvam os exercícios para mim, lá na apostila, na página 565, eu já vou voltar com as correções. Já volto já.